No interior do Ceará, em uma cidade chamada Pacujá, vivia uma pacata e humilde população. Eu estou enviando esse relato para o canal, para contar o que aconteceu na minha época de menino. Era a década de 60, havia muitas casas feitas de taipa. Muitas pessoas cultivavam suas próprias plantações e criavam desde cabras, galinhas, porcos, etc. Em especial havia um povoado mais ribeirinho, perto do famoso rio Poço dos Cavalos. Muitas pessoas gostavam de banhar, pescar ou lavar suas roupas ali. Eu me chamo Jorge. Eu tinha 9 anos de idade naquela época e me lembro como hoje que eu estava na casa da minha mãe em uma certa tarde, quando uma amiga de minha mãe chegou lá em casa e disse que na noite anterior seu esposo viu um animal muito estranho em um matagal. Era época de quaresma. A sua mulher avisou que não seria bom caçar naquela noite. Porém, seu marido não deu ouvidos e foi assim mesmo, ainda que com protestos da mulher. Esse homem, após caçar, voltava para casa de madrugada, quando escutou passos vindo ao seu encontro. Ele olhou para trás e viu um cachorro que andava como um ser humano e era forte como um urso. O bicho tentou pegar aquele homem, mas no reflexo ele conseguiu escapar. E correu mata adentro até que saiu na estrada e conseguiu chegar em casa. O pobre chegou assustado e contou tudo para a mulher, que consequentemente foi nos avisar. Eu, quando escutei aquele relato, fiquei curioso para saber o que era aquilo. Minha mãe disse se tratar de um lobisomem. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa dita lenda. Meu pai me contava muitos causos dessa fera, e à noite eu não conseguia dormir às vezes, pois as histórias que meu pai contava eram tão sinistras que eu tinha pesadelos de noite. Depois daquele ocorrido, os avistamentos não pararam. Mais pessoas afirmaram que viram e foram perseguidos por uma criatura metade bicho, metade gente. Nos botecos da cidade, nas rodas de amigo da pracinha, as pessoas comentavam sobre esse tal lobisomem, que aparecia nas noites de quaresma, assombrando aqueles que desafiavam os ritos da quaresma. Mas eu me lembro que o mais assustador aconteceu de dia, por volta das 12 horas. A minha mãe soube e contou para mim que na beira de um rio, havia uma jovem moça que estava na beira do rio lavando as suas roupas. Havia algumas mulheres, mas pouco a pouco, cada uma delas foi indo embora, até que só ficou ela. A moça estava distraída lavando as suas roupas quando viu sair de dentro do matagal uma criatura horrenda. O bicho parecia um grande cachorro, mas se notava que sua cara era de gente. O que ela presenciou foi inacreditável. Ela afirma que aquilo era um lobisomem. Porém, o mais bizarro foi ver aquilo em plena luz do dia. Aquele bicho pulou em cima dela. Ela relatou que já estava se preparando para morrer. Porém, aquela criatura fez algo pior. A moça notou que aquele monstro começou a diminuir de tamanho. Parecia agora um macaco, mas suas intenções eram perversas. Aquele ser não queria matá-la, senão saciar uma outra vontade. E assim ele fez com a pobre moça, desonrando-a e tratando ela como um objeto. Após terminar o seu ato, aquele ser saiu lentamente de cima dela e ao mesmo tempo foi aumentando de tamanho e ficando com um aspecto horroroso e desapareceu no mato. Era inacreditável. Todos comentavam ser um lobisomem que judiou da pobre moça, porém era muito estranho acontecer aquilo em plena luz do dia. A moça foi para casa com a roupa rasgada, chorando, e foi amparada por seus familiares. A história se alastrou como pólvora tanto na cidade como em cidades vizinhas. Quando era meio-dia, ninguém saía de casa e todo mundo se trancava. O pai da moça, furioso, queria vingar-se de qualquer jeito e prometeu matar aquele lobisomem e limpar a honra de sua família. Porém, foi a valentia das mulheres que prevaleceu. Uma mulher muito corajosa resolveu que iria caçar aquela fera. Ela resolveu fazer tocaia na beira do rio ao meio-dia. Ela levaria uma arma no cesto de roupas e quando aquele monstro aparecesse, com a sua safadeza, ela iria dar o bote. As outras mulheres não deixaram ela ir. Seria loucura, mas ela só foi desde que as outras mulheres ficassem na retaguarda de tocaia. Elas não contaram para nenhum homem, pois qualquer um daqueles homens poderia ser aquela besta. Logo ele saberia do plano e não apareceria. Em um dia combinado, aquela mulher foi para a beira do rio e fingiu estar lavando suas roupas. As outras mulheres ficaram de tocaia de longe, para ajudá-la quando aquele bicho aparecesse. Apesar de que muitas ainda estavam incrédulas de um lobisomem aparecer em plena luz do dia, elas foram mais movidas pela curiosidade. As horas passaram-se, e quando estava quase perto de dar 1 hora,
Algumas já queriam desistir e voltar para casa, mas de repente, a mulher que estava lavando roupa parou o que estava fazendo e começou a olhar para o mato. Parece que ela tinha visto ou escutado alguma coisa. Foi quando de repente aquela besta apareceu de novo. As outras mulheres ficaram em choque ao ver aquilo. A mulher tentou pegar sua arma escondida, mas aquela besta foi mais rápida. Ele deu um tapa e a arma caiu dentro d'água. Foi então que as outras mulheres de Tocalha abriram fogo e deram vários tiros naquela coisa, que logo caiu no chão. Elas correram e viram mais de perto uma criatura abominável com traços mais humanos. Elas não puderam reconhecer aquele homem. Então o jogaram dentro do rio que foi levado pelas águas. Por fim, elas puderam vingar a pobre moça que foi atacada por aquele monstro sem vergonha. Essa história foi muito comentada na cidade naquela época, de fato. Muitos afirmam que depois que esse bicho foi morto, ninguém nunca mais viu um lobisomem ou algo similar rondando a região. Minha mãe me contou esse caso e tantos outros. Depois eu quero enviar mais relatos para o canal, mas por enquanto eu quero deixar esse com vocês. Boa noite. Olá, eu quero relatar um fato que aconteceu no interior da Bahia na década de 70. Tudo começou em uma mesa de bar, mas acabou de forma triste. Naquela pacata cidade existia um morro, e nesse lugar algumas pessoas tinham medo de passar ou evitavam a qualquer custo, pois alegavam que ali existia uma fera que estava disposta a matar qualquer pessoa que entrasse em seu território. Além do mais, essa besta já foi vista perambulando pela cidade de madrugada, tentando invadir algumas residências. Havia um homem chamado Anselmo. Era um jovem que trabalhava em um matadouro na cidade vizinha, e sempre depois de um largo dia de trabalho, ele passava no boteco da cidade para tomar uma dose de pinga. Além dele, havia outros que se reuniam com ele. Em uma certa ocasião, ele tomando sua dose e conversando com seus amigos, entraram no assunto dessa fera. Muitos alegavam ser um lobisomem, muitos tinham medo daquilo e não se atreviam a subir o morro e acabar dando de cara com aquela fera e talvez nunca mais voltar. O dono do bar que estava junto com eles disse que o povo era muito medroso, mas Anselmo disse que aquilo era besteira e que não tinha medo. Segundo o relato, o dono do bar ficou sério e, olhando dentro dos olhos de Anselmo, disse que duvidava da sua coragem e duvidava que ele subisse lá e que talvez nunca mais voltaria. Anselmo lhe respondeu: "Tu deixa de ousadia, cabra safado. Eu sou lá homem de ter medo, rapaz." Nesse momento todos, inclusive o dono do bar, começaram a rir. Mas Anselmo não. O dono do bar disse que apostava com o Anselmo dele subir no morro de madrugada e se de fato existisse um lobisomem ali, que matassem a tal fera. Anselmo aceitou a aposta. Ele já estava meio alterado por causa da bebida e foi para casa. No dia seguinte, um dos amigos do Anselmo o viu preparando uma espingarda que tinha em sua casa. O seu amigo lhe perguntou se o Anselmo iria caçar. O Anselmo lhe respondeu: "Sim, eu vou caçar. Eu vou caçar aquele maldito lobisomem. Aqui na cidade todo mundo tem medo, mas eu sou cabra macho." O seu amigo ficou surpreso ao escutar aquilo. Ele pensava que o Anselmo aceitou a aposta devido ao efeito da pinga e que no outro dia ele esqueceria tudo aquilo. Mas parece que ele levou para o coração e estava decidido a fazer o tal ato. Seu amigo lhe disse para esquecer aquilo. O que ele estava fazendo era besteira e lobisomens não existem. Mas o Anselmo lhe respondeu: "Eu sou cabra macho e não guardo almoço para janta. O dono do bar me desafiou e isso eu não aceito de ninguém. Não aceito ninguém me chamar de medroso. Eu vou caçar aquele lobisomem, eu vou tirar sua pele, vou esfregar na cara do dono do bar e pendurar na parede do boteco para que fique visível que eu sou cabra macho e que eu matei aquela besta." O dono do bar, quando soube, também tentou fazer o Anselmo desistir e tentou convencê-lo de que era uma besteira, que era só uma brincadeira, que ele não levasse a sério, mas foi em vão. O Anselmo lhe disse para preparar uma garrafa de pinga que ele chegaria com carne de lobisomem como tira-gosto. Segundo relata o próprio Anselmo, em uma certa madrugada ele subiu armado e com um facão na cintura, naquele morro que ficava na entrada da cidade. Ele foi se embrenhando entre as árvores e seguindo a trilha que levava até o topo. Foi quando de repente ele começou a sentir um cheiro de carniça e escutou um uivo bem alto. Esse uivo estava ao longe, porém quando ele escutou novamente parecia estar mais próximo. Anselmo sabia que poderia ser aquela besta.
Alguns instantes depois apareceu surgindo do matagal um bicho muito estranho. Um animal que se assemelhava a um canino, porém que parecia andar apoiado em seus cotovelos. Tinha a traseira maior que sua dianteira, tinha orelhas tão grandes que se arrastavam no chão, e sua cara parecia de um bode, porém com dentes muito afiados para fora. Anselmo não teve dúvidas de que aquilo era um terrível lobisomem e de que os boatos dos moradores eram verdade. Anselmo, que estava escondido, sacou sua arma e deu um tiro naquele bicho. Aquele lobisomem deu um urro, olhou para o Anselmo e veio para cima dele. O Anselmo não teve tempo de recarregar sua arma, então ele puxou o facão com a sua mão esquerda. O lobisomem tentou rodear o Anselmo esperando que ele desse qualquer vacilo para atacá-lo, e como ele tinha um facão na mão esquerda, ele ficou meio acuado. Essa luta durou horas. O Anselmo estava ofegante e transpirando, mas teve um momento que aquele lobisomem tentou pegar uma de suas pernas para lhe dar uma rasteira. Felizmente, Anselmo no reflexo conseguiu desviar e deu um golpe de facão na mão daquele bicho que decepou-lhe um dedo. O lobisomem saiu correndo, gritando de dor. Anselmo pegou o pedaço daquele dedo e viu que era um polegar. Ele guardou e desceu o morro e iria usar aquele polegar como prova de que ele lutou com aquele lobisomem. Apesar de não ter conseguido matá-lo, ele conseguiu sair vivo para contar a história. No dia seguinte, ele ficava olhando para as mãos de todo mundo. Se alguém estivesse sem um polegar, significava que era aquele lobisomem. Ele passou uma semana sem ir no bar. Certo dia, ele saiu mais tarde do trabalho e decidiu ir no bar. Porém, estranhamente, o dono do bar estava fechando o estabelecimento um pouco mais cedo, lá para as 11 horas da noite. Não havia mais ninguém no local e então ele entrou. O dono do bar ficou sério e surpreso com a chegada do Anselmo. O Anselmo chegou e lhe mostrou aquele polegar fedido do lobisomem como se fosse um troféu. Porém, o Anselmo levou um susto ao perceber que o dono do bar lhe faltava um polegar na sua mão direita, que estava enfaixada. O semblante daquele homem mudou. Anselmo, já com raiva, lhe disse: "Eu te disse que eu sou cabra macho, não? Agora eu sei o teu segredo. Você é o maldito lobisomem. Se eu souber que você está perambulando e perturbando a casa de alguém de novo de madrugada, eu vou te matar." O dono do bar, vendo aquilo, ficou com tanta raiva que seus olhos começaram a ficar muito vermelhos. Sua voz já não parecia mais humana, enquanto xingavam Anselmo. Por sorte, chegaram mais 3 homens que foram até lá tomar uma pinga e tomaram um susto ao ver a tal cena. O dono do bar parecia estar muito peludo e seu corpo parecia estar se quebrando todo. Ele estava se transformando ali na frente deles, disposto a se vingar do Anselmo, mas antes que ele se transformasse por completo, Anselmo puxou sua faca e foi para cima dele. Os outros homens pegaram o que podiam e jogaram naquilo que era meio bicho. Anselmo deu um golpe de faca certeiro no pescoço daquele bicho que caiu morto. Todos ficaram surpresos ao saber que o lobisomem do morro era o dono daquele bar e estava provocando Anselmo com aquela poça para dar um fim nele. Aqueles homens decidiram colocar o seu corpo em uma carroça e o enterraram na saída da cidade, em um lugar bem distante que somente eles conheciam. Eles decidiram guardar segredo, porém, de alguma forma, a notícia se espalhou na cidade. Anselmo, preocupado porque não queria se complicar, abandonou sua casa e fugiu da cidade e nunca mais se soube do seu paradeiro. Porém, todos naquela cidade ficaram aliviados, pois nunca mais se soube de avistamentos de lobisomens tentando invadir casas. Bem, eu escutei esse caso e achei muito interessante, e queria muito que você pudesse narrar aqui no canal. Até a próxima.